É muito bom a gente estar junto, né? Mais uma vez reunidos e dando esse passo, né, de tentar devagarzinho a gente voltando com todos os cuidados, mas é uma alegria a gente estar como igreja. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série nos 10 mandamentos. Não sei se você está acompanhando, desde algumas semanas atrás nós começamos a aprofundar nessa passagem que é uma das mais conhecidas da Bíblia, uma passagem tão conhecida no Antigo Testamento, onde nós temos visto como tema dessa série que essas leis, esses mandamentos, eles foram dados por Deus como uma expressão da sua graça. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que é algo opressor, né, que Deus ali estava sendo tirano, mas não, os mandamentos eram expressões da graça de Deus. E nós temos visto desde a primeira semana. Na primeira semana nós vimos que Deus primeiro, graciosamente, Ele tira o povo do Egito, o povo que era escravo, e depois de tirar o povo do Egito, aí sim Deus chega para ele e dá a lei. A lei Deus nunca teve como intenção dar a lei para que o povo fosse salvo. A intenção de Deus era dar a lei para que aquele povo que agora foi salvo pela graça, foi resgatado pela graça, para que eles aprendessem a viver como um povo livre. Para que eles aprendessem a viver diante de Deus, que é um Deus santo, um Deus separado, um Deus reto, e para aprender a viver também com o seu próximo, um com os outros. E é algo fantástico que nós temos descoberto a cada semana, eu não sei se isso não... Eu acho que isso enche o seu coração, porque enche o meu. É que quando a gente vai estudando cada mandamento, a gente percebe que Jesus cumpriu perfeitamente cada um deles. Jesus cumpriu os 10 mandamentos de uma forma como nós nunca poderíamos cumprir. E devido ao fato que Jesus cumpriu perfeitamente a lei, agora nós, os que creem na sua obra, na sua vida, nós agora estamos livres para adorar e livres também para obedecer esses mandamentos. Não uma obediência para ganhar o favor de Deus, não uma obediência para ganhar o amor de Deus, mas uma obediência como um ato de adoração pelo que Jesus fez por nós. E como nós temos falado, os mandamentos, os 10 mandamentos, eles têm implicações verticais e horizontais. Você se lembra disso, né? Os 4 primeiros mandamentos são verticais, relacionados ao nosso relacionamento com Deus. E claro que isso tem consequências para os nossos relacionamentos também horizontais, mas os primeiros 4 são relacionados a Deus. Adorar a Deus, o Deus certo, da maneira certa, o nome, como se usamos o nome de Deus, o descanso do sábado. E do 5º ao último mandamento, os 6 últimos, eles são mandamentos que são horizontais. Na semana passada nós vimos o primeiro dos mandamentos relacionados ao nosso próximo. O pastor Eduardo, pastor da Igreja do Redentor do Rio, compartilhou com a gente: honra teu pai e a tua mãe. E hoje nós vamos dar uma olhada no 6º mandamento, que a princípio pode parecer irrelevante para muitos de nós. Talvez quando eu ler, você vai falar, isso aí está tranquilo para mim. Mas que quando nós começarmos a aprofundar um pouco mais nele, nós vamos ver como que ele é relevante para a nossa sociedade e para nós. Então abra sua Bíblia, Êxodo 20, 13, acho que talvez é o versículo mais curto que você já leu num culto. Êxodo 20, 13, vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. A gente vai ler e fazer uma oração. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. A gente tem também o versículo ali, e ele diz assim: não matarás. É esse o texto. Vamos embora para casa, a gente já terminou. Não matarás. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra, ela nos ensina, Pai. E nós estamos aqui nessa manhã para aprender com ela, Pai. Nós sabemos que cada palavra contida na Bíblia, Deus, cada expressão, Deus, ela é profundamente impactante, Pai. Nós acreditamos nela, nós acreditamos na relevância da Tua palavra, e nessa manhã nós pedimos que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir, que nós possamos ser moldados pela Tua palavra, Deus, nessa manhã. Nós oramos assim, Pai, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir e entender e aplicar. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, porque se o Senhor não estiver aqui, as nossas palavras serão como um barulho de um sino, que só faz barulho e incomoda. Por isso nós pedimos que o Senhor possa aplicar a Tua palavra a cada coração, a cada pessoa, a cada contexto, de forma a trazer vida e nos fazer mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos, agradecidos. Amém.
Amém. Você pode se assentar. Como eu falei, à primeira vista, esse mandamento pode parecer fácil de se cumprir. Talvez alguns aí já pegaram o lápis, a caneta e fez um ok na frente. Esse aqui eu estou... não matarás, ok, estou tranquilo. Né? Esse aqui eu não tenho problema, mole, mole. Nunca matei ninguém, já vou dar uma olhada no próximo. E eu realmente acho que ninguém aqui tenha matado alguém. Pelo menos que eu saiba, né? Mas se nós temos alguém entre nós que já cometeu esse pecado, nós sabemos que o perdão de Cristo ele é suficiente para cobrir todos os pecados. Se a pessoa pagou a dívida dela, ela está limpa. Às vezes a gente não conhece a história das pessoas dentro da igreja, né? Eu me lembro que quando a gente estava plantando igreja no Rio de Janeiro, chegou um senhor lá e começou a frequentar domingo após domingo, indo, e a gente começou a conversar, começou a ajudar ele, um senhor muito prestativo, de uns 70 anos. E quando a gente foi aprofundando um pouco mais, conhecer a história dele, aí ele foi nos contar que ele havia cometido um assassinato num momento de fúria da vida dele, e que ele havia ficado preso por longos 10 anos, se eu não me engano. Então, a igreja é lugar de gente imperfeita que está à procura de um salvador, de um redentor, de redenção para a sua vida. E é importante nós nos lembrarmos que Moisés, o homem que está guiando o povo do Egito para a terra prometida, o líder espiritual de Israel, o único que pôde subir e ficar ali face a face com Deus, ele havia cometido assassinato. Você se lembra disso? Então eu fico imaginando Deus falando, não assassinarás, e Moisés fica com o rosto vermelho assim, né? No começo do livro de Gênesis, nós lemos que Moisés, em uma cena, diante de uma cena de injustiça com o povo hebreu, ele tem um acesso de ira, e ele assassina um egípcio, ele foge, né? A gente conhece a história. Agora, como nós temos visto, cada mandamento que nós temos estudado, ele carrega consigo uma ordem explícita, muito clara, e esse aqui é não matarás, mas também ele traz consigo algo mais profundo, algo mais implícito. E nós precisamos olhar com calma para cada mandamento, para nós descobrirmos qual que é a essência da lei, qual que é o espírito naquela lei. E a primeira observação que nós devemos fazer aqui é sobre a tradução comum, que nós usamos, não matarás. Eu não sei se na Bíblia de alguém aqui está escrito não cometerás assassinato, não assassinarás. Alguma fala isso, não assassinarás? Ou todos não matarás? Porque na essência, no hebraico, está escrito não assassinarás, não cometerás assassinato. E por que isso é importante? Porque existe uma diferença entre matar e assassinar. Isso tem que ficar claro para nós. E o que Deus está falando aqui, o mandamento é referente a assassinar. Nós vamos ver à frente que tem uma diferença. Tem um comentarista que escreveu o seguinte sobre esse versículo. A proibição básica deste mandamento era contra o assassinato, por qualquer causa, sob quaisquer circunstâncias e por qualquer método, a um companheiro da comunidade da aliança. Agora, isso não quer dizer que o povo de Israel poderia chegar e falar assim, você não é da comunidade da aliança, e matar o cara. Também não é esse o ponto. Mas aqui, na essência, a proibição era contra o assassinato por qualquer causa, sobre qualquer circunstância, por qualquer método a um companheiro da comunidade da aliança. Então, dito isto, eu quero te convidar a aprofundar agora nesse mandamento, e nós vamos fazer isso em 3 pontos. Primeiro, nós vamos ver o que exatamente esse mandamento proíbe ou o que ele não proíbe. Depois nós vamos ver como esse mandamento é extremamente relevante para os nossos dias atuais e para a nossa nação brasileira. No terceiro ponto, nós vamos ver como Jesus pegou esse mandamento e aprofundou em muito, esse mandamento. Então, o primeiro ponto é o que esse mandamento não, presta atenção, não proíbe. Como nós acabamos de falar, esse mandamento proíbe tirar a vida de uma pessoa inocente de uma forma intencional. Agora, nós sabemos pelas Escrituras que, por exemplo, esse mandamento ele não proíbe a autodefesa. Se você ler um pouquinho mais para frente, Êxodo 22, 2 e 3, eu coloquei esse versículo aqui, Deus dá uma instrução referente a essa situação de autodefesa. Leia comigo. Está escrito assim,
Deus está falando de uma situação onde talvez alguém está entrando numa propriedade de uma outra pessoa e a ordem é essa: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Ou seja, o que o texto está dizendo é que se você está na sua casa, isso era para Israel e é válido para a gente. Se você está na sua casa, alguém invade a sua casa, e você entende que a única opção viável para que você possa proteger a sua vida, a sua família, a sua propriedade, é assassinar aquela pessoa, você não será culpado por esse crime. Está aqui, está claro. E até nas leis também, né, a gente vê isso. Agora, tem uma observação no versículo 3, que diz que se for a luz do dia, se isso acontecer na luz do dia, e se você estiver na sua casa e você vê que você tem condição de não assassinar aquela pessoa que está dentro da sua casa, que você consegue discernir que a pessoa talvez não está armada ou que não é necessário assassinar aquela pessoa, e você vai e assassina aquela pessoa, o texto está falando, aí sim você será culpado. Portanto, a autodefesa deve ser um último recurso. E como é importante a gente falar sobre isso no nosso país, né? A gente tem uma cultura, a gente vai falar mais para frente, extremamente violenta no nosso país, onde muitas vezes, até mesmo as pessoas, os oficiais que deveriam proteger, eu não vejo tanto isso na nossa cidade, mas nos grandes centros a gente vê isso, um abuso das autoridades, muitas vezes tirando vidas de pessoas que estavam cometendo algum delito, mas justificando isso, dizendo que eles estavam numa autodefesa. E aí muitas vezes a pessoa já está ali, com a mão para trás, está presa, e como casos que comovem o mundo inteiro, né, e tira a vida daquela pessoa, e a justificativa era de autodefesa. Então, o contexto aqui da autodefesa é o contexto de quando não há possibilidade, quando é entre a sua vida e a vida da pessoa que está tentando te atingir. E esse é o ponto. Não há uma proibição em relação a isso. Isso aqui ainda traz mais profundidade quando fala a questão do porte de armas, mas a gente não pode entrar, e nem tem tempo para entrar nesse assunto aqui. E o que falar sobre cristãos que vão a guerras, lutar pelo seu país, ou policiais que se veem diante da iminência de tirar a vida de outros para proteger os mais fracos e para manter a ordem? Será que essas pessoas estariam violando esse mandamento? Um militar, um soldado, alguém que é obrigado a ir à guerra, lutar pelo seu país, e ali ele não tem escolha, ele tem que combater, ele tem que atirar. Ou um policial que está ali no seu trabalho, diante de uma perseguição, sofrendo, talvez recebendo, né, tiros contrários, ele tem que combater o bandido, o inimigo. Será que ele está errado ao tirar a vida? A resposta é não. É claro que o ideal, a gente tem o ideal e o real, né? O ideal é que nós vivêssemos em um mundo de paz, em um mundo que não precisasse de guerras. Mas nós sabemos que isso nem sempre é possível, e que por vezes guerras são necessárias exatamente para defender a paz. No Antigo Testamento nós vemos claramente que Deus não proibiu a guerra, já que Deus enviou Israel para a batalha e se declarou ser o Deus que lutava por Israel. Aí talvez você esteja pensando, ok, Mateus, é o Antigo Testamento, mas e o Novo Testamento? Jesus, que pregou tanto sobre paz, será que ele não seria contrário ao uso da força pelas autoridades? Eu separei algumas passagens aqui que eu creio que não também. É muito interessante quando você vê em Lucas narrando quando João Batista está batizando ali várias pessoas, e numa certa situação em Lucas 3, alguns soldados romanos chegam para João e fazem a seguinte pergunta: João, o que eu devo fazer para ser batizado? O que eu devo fazer para me arrepender dos meus pecados e ser batizado? E a resposta de João, não foi algo do tipo: desertem desse cruel exército romano. Vocês, soldados, não podem servir a Deus e fazer parte do povo, não podem servir a Deus e fazer parte do exército romano ao mesmo tempo. João não fala isso. Ao invés disso, a resposta de João é algo do tipo, eu estou parafraseando, ele diz mais ou menos algo assim: vocês, soldados, não tomem dinheiro de ninguém por meio de ameaças ou falsas acusações.
Estejam satisfeitos com seus ganhos. Sejam soldados honestos e honrados, ainda que você esteja em um exército que praticou coisas tão terríveis como o exército romano. Aí a gente vai para uma outra passagem, chega em Atos 10, um texto que eu amo, da conversão do gentio Cornélio. Quando Pedro tem aquela visão do lençol descendo e Deus ali está começando a obra de salvar os gentios. E Cornélio, ele é dito como um comandante do regimento romano. Ele era um comandante do regimento romano, era um homem muito importante. E ele era dito como um homem temente a Deus, piedoso. E quando ele se converte, quando Pedro vai lá e prega para ele o evangelho naquela situação, Pedro, em momento nenhum, fala, olha, ô Cornélio, seguinte, agora você está se tornando um cristão. Então, a partir desse momento, você deve deixar o seu cargo de comandante do regimento. Nós não vemos isso. Nós vemos ainda o próprio Cristo, quando ele se encontra com o centurião, naquela passagem da cura do filho do centurião, Cristo em nenhum momento menciona que ele deveria deixar o seu cargo, ou não conversa com ele, ou não cura o filho dele, porque ele era um centurião romano. E aí nós vamos para a clássica passagem de Romanos 13, onde Paulo nos ensina que o Estado ele foi designado por Deus como uma dupla função. O Estado tem dois braços à luz da Bíblia. Punir os perversos, ele serve a Deus nesse papel, os malfeitores, e proteger os que são de paz, os que andam de acordo com a lei. Aí Paulo fala, se você não está fazendo nada de errado, você não precisa temer as autoridades. Às vezes no Brasil não é muito certo isso, né? Às vezes parece que pega no pé, às vezes, da pessoa certa e tem mais liberdade para os que estão fazendo mal. Mas à luz da Bíblia, o Estado tem essa dupla função. Então vamos concluir esse primeiro ponto, dizendo que o sexto mandamento, ele não proibiu o homicídio em legítima defesa, em casos de morte em guerras justas, em situações onde policiais, militares estão exercendo a sua função. E ainda nós poderíamos entrar no ponto da pena de morte, que nós não temos aqui tempo para isso, e como não é um problema tanto cultural nosso, eu achei melhor a gente não entrar nisso, mas que à luz da Bíblia também eram permitidos, e algumas nações usam, né, a pena de morte. Então, nesses casos, não é proibido o homicídio. Agora, o ponto 2, e a gente vai aprofundando ainda mais. Por que este mandamento? Por que ele é relevante para a nossa realidade atual? Não matarás, não assassinarás. Nós vivemos no país que tem o maior número de homicídio em números absolutos da face da terra. É um recorde que a gente bate ano após ano. Triste esse recorde, né? O Brasil é o país que mais comete assassinatos, homicídios no mundo. A cada dia, a média de 160 pessoas são vítimas de homicídios dolosos com intenção de matar, de latrocínio, roubos seguidos de morte, e de lesões que acabam em morte. 160 pessoas por dia. Para você ter uma noção da gravidade desses números, em 2015 foram assassinados no Brasil 15 vezes mais pessoas do que o total de morte nos 559 atentados que aconteceram naquele ano no mundo inteiro. 15 vezes mais pessoas no Brasil. Se nós considerarmos os dados de 2011 a 2015, foram assassinados no Brasil 270 mil pessoas, total equivalente ao de mortes na guerra da Síria, no mesmo período. Ou seja, nós vivemos no estado de guerra civil no nosso país. E a gente sabe que muitos desses homicídios, eles acabam em nada. Se você pegar para ver quantos se resolvem, quantos são presos, são mínimos os casos. No ano de 2020, nós estamos experimentando uma leve queda no Brasil, né, em relação a esses números. Ainda assim, no ano de 2020, 42 mil pessoas perderam a vida em nosso país vítimas de homicídio. 42 mil pessoas, é muita gente. 42 mil famílias sofrendo, 42 mil famílias chorando e carregando a dor no peito de perder um ente querido por um crime como esse. É interessante que essa semana, enquanto eu estava preparando essa mensagem, aprofundando nela, eu tenho o costume, no horário de almoço, às vezes assistir com a Alessandra uma série que chama Chicago Med, que mostra uma rotina de um hospital em Chicago. E
E às vezes a gente liga ali, vai comer, a gente come às vezes no escritório, e quando a gente ligou, começou um episódio onde na cidade de Chicago havia acontecido de um homem chegar num festival, num parque na cidade de Chicago, e abrir uma metralhadora no acesso de fúria e começar a atirar contra todo mundo. E aí era criança chegando ferida com tiro, era adulto, era idoso, gente morrendo, e eu fui vendo aquilo, eu falei, Senhor amado. E eu lembro que eu ficava assistindo, e aquela hora que você está comendo, que você fala, né, você começa a lágrima, colher, você fala, não, amor, vamos desligar hoje? Vamos continuar amanhã? E no dia seguinte a gente continuou, e por mais que a gente sabe que aquilo ali é uma ficção, é uma realidade que acontece em muitos lugares. Não só a questão ali dessa chacina, né? Mas nós temos isso acontecendo no Brasil a todo instante. E algo que quando eu vi aquilo, eu falei para a Alessandra, né? A vida é sagrada. Não precisa ser um cristão para saber que a vida é sagrada. Até uma pessoa que não crê em Deus, a gente via ali a comoção no episódio, né? As pessoas se comovendo, e o nosso coração ficava comovido por ver vidas sendo perdidas diante de uma situação como essa. E eu fiquei pensando, não é necessário crer em Deus para defender que o assassinato é um crime perverso, que nós não deveríamos fazer isso. Agora, para nós cristãos, nós sabemos que esse mandamento ele se baseia na prerrogativa de que toda a vida pertence a Deus. Porque talvez você pode perguntar às pessoas, por que não pode matar? Porque não pode. Mas à luz da Bíblia, a base bíblica que nós temos para falar que nós não devemos cometer esse assassinato, está lá em Gênesis 1:27, quando Deus fala assim, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Gênesis 9:6 está escrito assim, quando Caim mata Abel, Deus falando, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Agora preste atenção, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Por que nós não devemos tirar a vida de outra pessoa? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. A gravidade do sexto mandamento não deve ser subestimado. Quando nós tiramos a vida de qualquer pessoa, por qualquer razão, nós estamos nos colocando na posição de Deus. Quando nós tiramos a vida de outra pessoa, nós estamos colocando na posição daquele que possui o dom da vida e que somente a ele cabe tirar ou dar a vida. É Deus quem determina o que deve ser feito com a vida. Agora, este mandamento da soberania de Deus sobre a vida, ele traz consigo outras implicações, e eu vou colocar aqui alguma delas. À luz de que Deus é soberano, que a vida pertence a Ele, que só Ele pode dar ou tirar a vida, nós podemos concluir que o sexto mandamento, ele proíbe o suicídio. E eu sei que esse é um assunto muito delicado, mas que precisa ser falado. Suicídio é pecado. Não é um pecado imperdoável, como a gente ouve muito, né? Mas é um pecado. Muitas pessoas dizem, a pessoa suicidou, é imperdoável. Não é um pecado imperdoável. Nós sabemos que em alguns casos de suicídio, as pessoas às vezes fazem aquilo por perder suas faculdades mentais, devido a uma demência, algo desse tipo. Mas na maior parte dos casos, é correto nós enxergarmos o suicídio, por mais trágico que seja, como uma escolha moralmente culpável e condenável. Considerando que matar a si mesmo não deixa de ser um assassinato, o suicídio é uma quebra desse mandamento. E nós sabemos, eu não sei se você acompanha, mas o número de suicídios no nosso país e no mundo todo, ele tem aumentado drasticamente nos últimos anos. Inclusive entre as crianças e adolescentes. Não é raro a gente ouvir a notícia de que um menino de 12, 13, 14 anos, na nossa cidade, alguns anos atrás, um menino, a namorada terminou com ele, ele se suicidou, 14, 15 anos. Não é raro, e nós temos visto esse número aumentando, crescendo. E muitas vezes cristãos também podem passar por essa situação, ser tentados diante de um quadro de depressão, de desesperança, a recorrer ao suicídio como a última alternativa. Muitas vezes diante da dor, o suicídio pode parecer essa última alternativa. Mas preste atenção, a Escritura nos diz que Deus jamais nos levará a uma situação em que violar, em que quebrar o seu mandamento seja a única opção viável. Eu estou falando isso porque talvez você possa lutar com isso, ou talvez você tenha um amigo, um parente, uma pessoa chegada que luta com uma situação de depressão,
E aí muitas vezes a gente fica, né, devo falar algo, não devo, o que falar, o que não falar. Primeiramente, gente, tenha muita sensibilidade do que você vai dizer e quando você vai dizer. Fale no momento certo, no momento oportuno, com sabedoria e com muito amor. Fale para essa pessoa sobre a importância que a vida dela tem diante de Deus. Que a sua vida é preciosa para Deus a ponto de Deus entregar o seu único filho por amor a ela. A outra implicação da realidade de que toda a vida pertence a Deus seria dizer que o sexto mandamento ele também proíbe o aborto. Nós vivemos em um tempo onde, ao nos posicionar contra o aborto, certamente nós somos chamados de retrógrados, conservadores, opressores. Afinal, a gente vive no tempo que cada pessoa faz o que quer com o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Não é o lema de hoje, onde muitas pessoas falam, é meu corpo, a minha regra. Mas esse pensamento não caminha com a fé cristã. Primeiramente, porque o corpo do cristão pertence a Deus. E segundo, porque como nós já falamos, o poder de dar e de tirar a vida cabe somente a Deus. E aborto é um assassinato. Ah, mas muitas pessoas falam, a gente não sabe quando a vida começa. Nós cristãos sabemos. No Salmo 139, 13, é belíssima a descrição de Davi, quando ele fala, pois tu formaste o meu interior, me teceste no ventre de minha mãe. Olha a descrição que Davi está falando. Você percebe a beleza, a profundidade? Ele está falando que Deus está lá no ventre materno, formando a criança, o bebê, o embrião, cuidando dele. A vida tem início na concepção, isso é um dado científico, não é só bíblico. É científico. Mas a gente vive num mundo caído, onde em nome da autonomia, da liberdade, sacrificamos milhares de vidas no ventre materno. Só para você ter uma noção, no ano passado, a causa maior de mortes no mundo inteiro, disparada, foi o aborto. 43 milhões de vidas foram tiradas antes de chegar ao mundo. Para você ter uma noção, o Covid em 2020 matou cerca de 1.800.000 pessoas. É gravíssimo, sim, mas 43 milhões de vidas foram ceifadas no ventre da sua mãe. João Calvino, ele comentando sobre esse assunto, ele escreve algo muito profundo. Ele diz assim, acho que a gente tem essa citação. O feto, embora no ventre da mãe, já é um ser humano. E torna-se quase um crime monstruoso tirar dele a vida que ainda não começou a desfrutar. Se parece ser mais tenebroso matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa desse homem é o seu lugar de refúgio mais seguro, é certamente mais cruel destruir um feto no útero antes de vir à luz. O feto, o ventre materno, ele está comparando, é o local de segurança, é a casa do bebê, da criança. No momento que uma vida biológica se inicia, ali já existe uma pessoa, um ser criado à imagem e semelhança de Deus, para honrar a Deus, e essa vida merece ser protegida. Novamente, se temos alguém entre nós que já passou por isso, há perdão e há graça, se você já enfrentou essa situação. Mas nós precisamos ter consciência de que aborto é pecado. Para você ter noção, na Inglaterra, eu lembro que acho que ano passado eu vi uma reportagem falando que agora lá eles fazem exames, né? A gente vai evoluindo, o mundo está evoluindo, então faz o exame e consegue ver se a criança ela tem síndrome de Down, alguma coisa, e quando os pais descobrem que seu filho tem síndrome de Down, ele é instruído a tirar o seu filho. E as previsões é que daqui 20 anos, 30 anos, quase não terão mais crianças ou pessoas com síndrome de Down na Inglaterra. Eles podem, pela lei, recorrer ao aborto porque seu filho tem síndrome de Down. O cristão, ele é pró-vida, desde a gestação até a morte. Nós não temos tempo para entrar nesse ponto, mas esse sexto mandamento também proíbe a eutanásia. A eutanásia é o suicídio assistido, por pessoas doentes, que não desejam mais viver. Um crime cada vez mais comum também, especialmente nos países de primeiro mundo. Resumindo, toda a vida humana é preciosa.
mesmo a vida que não nasceu. Crianças com necessidades especiais são preciosas. Os pais já idosos são preciosos. Mesmo que por causa da demência eles não tenham mais memória, ainda assim eles foram feitos à imagem de Deus. Aqueles que estão limitados a uma cadeira de rodas, que dependem inteiramente de cuidados médicos, todos são preciosos. Cada vida é importante para Deus, porque cada pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nós devemos ser defensores da vida, honrar a vida e agradecer por ela. Proteger a vida, né? A proteção da vida. Esse é, eu acho que, o significado mais explícito do 6º mandamento. É o mais claro: proteja a vida. Não assassinarás, proteja toda forma de vida. Agora, falado isso, esses 2 pontos, eu quero ir para o último ponto. E talvez aqui o cinto vai começar a se apertar para a gente. Talvez a gente que estava confortável, a gente vai começar a se mexer, porque quando Jesus ele olha para esse mandamento, ele transforma completamente esse mandamento. Milênios depois, Jesus está numa montanha, outra montanha, pregando o seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E ali Jesus começa a fazer uma releitura dos mandamentos, né? Ele começa a aprofundar no significado dos mandamentos. Jesus começa a cavar mais profundo. Você já viu nas Olimpíadas, quando tem aquela prova do salto em vara, que vai subindo a vara, né? Acho que é a régua, né? Jesus tira a régua de baixo e coloca lá em cima. E ele fala, né? Vocês ouviram, ele começa falando, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E aí ele fala: e quem matar estará sujeito a julgamento. Isso era o que eles conheciam. E aí o que os fariseus ou os mestres da lei pensavam? Eu nunca matei ninguém, eu nunca abortei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, então eu estou cumprindo esse mandamento. E aí Jesus fala: vocês ouviram isso. Aí Jesus fala: mas eu lhes digo. E quando Jesus vem com esse mas eu lhes digo, aí você pode esperar que vai vir uma pedrada santa aí. E ele diz o seguinte, leia comigo: mas eu lhes digo, vocês ouviram, não matarás, mas eu lhes digo, que qualquer que se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, quer dizer assim, seu tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, Jesus fala, diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Jesus ergue o padrão do 6º mandamento. O que Jesus está falando aqui, Jesus está fazendo, ele está equiparando a ira, o ódio, a raiva ao assassinato. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está falando que quando a gente está dirigindo no trânsito, e aí tem uma pessoa 20 por hora na nossa frente, e a gente dá aquela buzinada e xinga, ou quando alguém nos fecha, a bicicleta entra na frente, um motoqueiro, que não são poucos, cruza a nossa frente, Jesus está falando: você assassinou. E aí o cinto começa a apertar para a gente, né? Ou que quando nós despejamos a nossa ira no nosso cônjuge, ou quando nós explodimos por motivos banais com os nossos filhos, perdemos a paciência, Jesus está falando: você está sujeito a julgamento. Ou que quando nós nos iramos contra um irmão e uma irmã porque ele fez algo ou não fez algo que nós não gostamos, que ele falou algo que eu não gostei, Jesus está falando: você está sujeito, está aqui, você está sujeito a julgamento. Eu e você. Ou aquela pessoa que tem uma posição política diferente da sua, e que aí você coloca a sua posição, a pessoa vai lá e comenta, e você fica, né? Aí você, por que essa pessoa comentou? Aí você, Jesus está falando, quando você faz isso, quando você fica furioso, quando você fica irado, você está sujeito ao julgamento. O que Jesus está fazendo, Jesus está trazendo a essência do mandamento. Jesus não diz apenas que nós não devemos assassinar. Jesus está dizendo que nós não podemos sequer ter raiva. E aí, né, como eu falei, esse mandamento que parecia talvez o mais simples da gente cumprir,
talvez se torne mais difícil para a maioria de nós observar. Para Jesus, matar outra pessoa é a ponta do iceberg. Por debaixo da superfície, ali que está realmente o problema. Para Jesus, matar alguém é algo que começa do coração. E Deus, preste atenção nisso, Deus não trabalha com consequências, mas com causas. Deus não trabalha com os galhos, Deus trabalha com a raiz. É do interior do homem, Jesus falou certa vez, que surgem os maus desígnios. Jesus foi claro, ele falou assim, problema é aqui dentro. Não é o seu patrão que é muito ruim, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho, não é o político, não é o governante. Jesus foi claro, o problema é interno, é dentro. O Paul Tripp, um pastor que eu gosto muito, ele diz o seguinte, essa mania nossa de achar culpados para os nossos acessos de ira. Ele fala assim, o problema é o meu coração. As pessoas, os locais e situações não me fazem pecar. Eles são apenas um instrumento que revela o pecado do meu coração. O problema é o nosso coração. São as palavras de Jesus. Jesus fala de onde saem os assassinatos, os adultérios. O que contamina um homem não é o que vem de fora, Jesus fala, é o que vem de dentro. Agora, diante dessa nova leitura de Jesus, como ficamos eu e você? Aí a gente tem que fazer a pergunta novamente, será que nós temos guardado esse mandamento? Ou será que nós temos assassinado várias pessoas no nosso dia a dia? Algumas pessoas aqui realmente talvez nunca assassinaram ninguém, isso é muito bom. Talvez nunca pegou numa arma, não sabe nem como atirar. Mas em acessos de ira, matam constantemente pessoas com suas palavras. E muitas vezes somos nós. E talvez para você tenha pessoas que estão mortas, né? Pessoas que você cirou, pessoas que você magoou, e que você simplesmente decidiu não conversar mais, achou melhor ser indiferente. Porque às vezes também os nossos acessos de ira não são simplesmente ir gritar, às vezes uma indiferença, um sarcasmo, muitas vezes é uma expressão da nossa raiva. E o que o texto diz para nós fazermos? Jesus fala para nós buscarmos reconciliação. Jesus é claro, Jesus fala, você está na igreja, eles estavam lá no templo, você está levando a sua oferta, você lembrou que tem alguém que tem um problema com você, que está magoado com você. Jesus fala, deixa a sua oferta no altar, vai para casa, procura essa pessoa, se reconcilie, e depois que você fez isso, depois você volta e você entrega a sua oferta. Porque reconciliação glorifica a Deus. Reconciliação alegra o coração de Deus. Reconciliar é prestar um culto racional para Deus. Se eu sei que tem alguém, talvez há 1 ano atrás, que está magoado comigo, há 20 anos atrás, que eu não resolvi bem aquela situação, nosso desafio hoje é sair daqui e procurar essa pessoa durante a semana. E sentar com essa pessoa e falar, gente, tem uma situação que não foi bem resolvida. E eu quero buscar reconciliação. Agora, se a pessoa vai ou não reconciliar, não cabe a você. Você fez a sua parte, você vai até ela. A Bíblia é clara ao nos dizer que o que depender de nós devemos buscar ter paz com todos. A sua tarefa é buscar paz com todas as pessoas. E como eu falei, se elas aceitarão ou não a paz, isso é outra história. Você está ali fazendo o que Deus te manda fazer. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um amigo de longa data, pode ser um colega de trabalho. Aqui no Sermão do Monte, ao fazer essa releitura desse mandamento, Jesus está ensinando que o cidadão do reino dos céus é aquele que quebra um ciclo de ódio, de violência, que oferece o perdão, que oferece a reconciliação, que constrói pontes ao invés de muros. E eu quero concluir nessa manhã falando exatamente sobre isso, talvez com alguns de nós que precisam reatar relacionamentos quebrados, relacionamentos que foram prejudicados por raiva e que estão sendo prejudicados por raiva. No final desse momento eu quero orar com você que talvez tenha uma situação dessa, ou com você que talvez tenha problemas de ira e que constantemente machuca e mata pessoas com as suas palavras, com as suas ações. Pode ser raiva de uma pessoa, pode ser raiva de uma situação, de uma instituição.
Deus, nesse mandamento, nos manda não assassinar, seja fisicamente ou seja em nosso coração. Este mandamento fala sobre pessoas que valorizam a vida em todos os seus sentidos, em todos os seus aspectos. Pessoas que são reconciliadoras, agentes de paz, pois reconhecem que elas mesmas não mereciam receber o perdão, elas mereciam receber aquilo que Jesus fala, o julgamento. Esse era o que nós merecíamos, porque Jesus fala, se nós nos iramos, se nós chamamos o nosso irmão de tolo, de louco, nós merecíamos a condenação, o inferno que Jesus fala. Mas pessoas que reconhecem que elas só não receberam isso pela graça de Deus, que mereciam estar sim sentadas no tribunal de Deus e serem condenadas por tantas e tantas vezes que se iraram injustamente. Pessoas que reconhecem que pode-se chegar a Deus hoje sem condenação, unicamente por causa de Cristo. Eu quero terminar olhando para Jesus no Getsêmani, quando Jesus está ali antes da cruz. E na famosa oração de Jesus ele fala, meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. De que cálice Jesus estava falando? De que cálice? Era o cálice da ira de Deus contra pecadores como nós. Jesus tomou esse cálice. Jesus na cruz, ele recebe a ira de Deus pelos nossos pecados. Inclusive pelo nosso pecado de assassinar diversas vezes os nossos irmãos, para que nós não tivéssemos que sofrer a condenação eterna, receber a ira justa de Deus pelo nosso pecado. Você entende? O único que jamais violou algum dos mandamentos, o único que nunca cometeu um assassinato, em qualquer grau de intensidade, Jesus nunca cometeu esse assassinato na profundeza da sua lei, nenhum de nós é capaz de cumprir isso. O único que não merecia foi morto por causa dos nossos pecados. Por causa de assassinos furiosos como nós, Jesus foi para a cruz. E uma vez, através da obra na cruz, Jesus fez uma ponte que cria um caminho entre pecadores como nós e Deus, e que torna possível a paz entre nós. Eu gostaria de te convidar, nesse momento, a baixar sua cabeça, a orar comigo. Como nós falamos, eu quero orar em 2 sentidos. Eu quero orar em 3 sentidos. Talvez você que não tenha paz com Deus, você que não reconhece a obra de Cristo, para que você possa entender que ela é graciosamente ofertada nessa manhã. Eu quero orar também por você que talvez precisa buscar reconciliação nos seus relacionamentos, talvez com uma pessoa de longa data ou de curta data, mas que você precisa sentar com essa pessoa e prestar um culto racional a Deus e se desculpar e pedir perdão e fazer o que cabe a você para reatar. E quero orar por você também, que constantemente talvez tenha quebrado esse mandamento e que não consegue controlar sua ira quando as coisas saem do lugar, quando as situações elas saem do seu controle. Pai Santo, nessa manhã nós nos achegamos confiantemente diante do teu trono. Fazemos isso porque o Senhor um dia tomou esse cálice da ira de Deus, da ira do Pai sobre o Senhor. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz para que nós pudéssemos ter um caminho aberto até o Pai. Eu peço por aqueles que ainda não conhecem essa salvação maravilhosa que vem do Senhor, que o Senhor possa trabalhar nos seus corações nessa manhã. Peço também por aqueles que precisam buscar reconciliação, Deus. Relacionamentos que estão quebrados por anos, décadas. Eu peço que o Senhor possa nessa semana, através do Teu Espírito Santo, incomodar essas pessoas a buscar reconciliação, a reatar seus relacionamentos, para que possamos prestar um culto racional ao Senhor, Pai. Para que possamos honrar e glorificar o Teu nome. Isso alegra o Senhor, Pai. Seus discípulos são pessoas que constroem pontes, Deus, que quebram ciclos de ódio. E eu quero orar por aqueles irmãos e irmãs que talvez tenham lutado com essa dificuldade de muitas vezes não irar, não explodir, de não gritar com seus cônjuges ou no trabalho, para que sejamos mansos e humildes de coração como nosso Senhor. Que a nossa ira, quando for, que ela seja justa, como a Tua palavra fala. E que quando errarmos, que possamos nos arrepender, perdoar, pedir graça ao Espírito Santo para continuar a nossa caminhada.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor cumpriu perfeitamente esse mandamento também. E o Senhor nos possibilita hoje a cumpri-lo como uma forma de adoração ao Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém.